Olha, gente, os efeitos da pandemia ainda são sentidos em diversos aspectos da vida, incluindo os altos índices de desemprego provocados pelo fim dos negócios. Mas há um fato que tem intrigado os analistas. Em plena crise econômica, nunca tantas pessoas pediram demissão de seus empregos. Uma pesquisa publicada numa revista mostrou que o número de pedidos de demissão dobrou em relação ao período anterior da pandemia. No Brasil, a cada 3 demissões, uma é voluntária. Esse fenômeno tem sido chamado não só aqui no Brasil, viu, gente, no mundo inteiro, de grande renúncia. Sobre esse assunto, vamos conversar com o professor Roberto Sachs. Ele é mestre em conflito de gerações das empresas, professor universitário, consultor pessoal e empresarial, fundador e CEO da Escola de Negócios Roque Ensina de Piracicaba. Seja muito bem-vindo, professor. Boa tarde, obrigado pela oportunidade de estar aqui novamente debatendo um tema tão importante e relevante para esse momento do mundo, né? Sem dúvida, a felicidade e as visões sobre trabalho, estão sendo modificadas. Escolhemos trabalhar para viver ao invés de viver para trabalhar, depois que passamos esse tempo em casa durante a pandemia, né? Exatamente, acho que a pandemia é um fator essencial nessa história, né? O impacto da pandemia nos jovens, em especial, e nos mais velhos, a gente pode dizer que são as duas pontas aí da pirâmide social, foram mais atingidas pela pandemia, e todo o mercado de trabalho que teve que se reconfigurar, né? As pessoas passaram a trabalhar em casa, ficaram mais confinadas, né? As chefias foram perdendo a estribeira, e isso gerou um caos, né, organizacional, um caldeirão, que eu costumo chamar aqui na Roque Ensina, e esse caldeirão tem afetado, sim, a saúde emocional dos funcionários. O equilíbrio entre a vida pessoal e profissional ganharam então uma nova importância, Está nas mãos das empresas a tarefa, de capacitar os colaboradores às novas necessidades do mercado para frear o estresse, o burnout e as demissões recorrentes nesse cenário. E aí estão em altas os soft skills, como comunicação, inteligência emocional, nos treinamentos corporativos, Exatamente. O tema da vez é a inteligência emocional. Uma pesquisa recente com RHs que contratam no país todo colocou a inteligência emocional como responsável por 60% do sucesso de um profissional no mercado de trabalho hoje. Então esse já é um ponto-chave. O que seria inteligência emocional? É a capacidade de você trabalhar sob pressão, né, sem perder foco e agilidade na busca de resultados. E nós nunca fomos tão pressionados, né? O capitalismo, né, que move o mercado de trabalho, ele parte do pressuposto que você tem que entregar sempre. Esse é o lema e sempre foi do capitalismo. Você precisa entregar. Só que agora algumas variáveis como tempo, saúde mental, excesso de tecnologia, lideranças mal preparadas entraram nesse pacote. O que tornou essa pressão cada vez mais insuportável. E aí começa a surgir nos Estados Unidos e agora começa a ecoar no Brasil o movimento da grande renúncia. E a demissão a gente sabe que faz parte, do processo natural de crescimento da carreira, seja por uma oferta mais vantajosa para experimentar novos desafios ou até mesmo pela evolução digital, as vendas online, e muitas pessoas também decidiram empreender, depois da pandemia. Exato. O empreendedorismo, que por muito tempo foi considerado uma opção por alguns, passou a ser necessidade para muitos dos brasileiros, né? Quantas pessoas na pandemia tiveram que se virar, né? Acrescentando na família ou na casa uma renda extra, né? Um novo negócio, desbravando esse mundo online que ainda é uma terra a ser muito desbravada e muito rica de oportunidades. Então você tem esse novo movimento, né? O desejo. Eu tenho um estudo com a geração Y, ou seja, jovens com menos de 35 anos hoje, mais ou menos que 40 até dá para considerar, e 50% dos integrantes dessa geração tem como sonho o desejo de ter um negócio próprio. Então o empreendedorismo passou a ser uma obsessão, não mais só uma opção, uma necessidade mesmo, e muitos estão buscando por isso, mesmo que tenha que abrir mão do conforto, da estabilidade, porque poderão ter mais tempo para cuidar de alguns ativos que hoje são tão importantes para eles quanto o trabalho. Sem dúvida. E o Brasil registrou um aumento, de 6% na abertura de empresas em 2020, de 8,4% no número de MEIs, dados que talvez escondam aí essa insatisfação realmente com os empregos formais, Exato, esse número é muito relevante, né, porque você vê que silenciosamente começa a crescer, né, o número de empreendedores
e você também começa a ter essa renúncia. A renúncia a gente pode caracterizar no Brasil, um dos estudos mais recentes que a gente usa aqui na Rock Ensina, diz que a cada 3 demissões, uma já é por iniciativa do empregado, ou seja, ela já é voluntária. O empregado chega ao patrão e fala: eu quero respirar novos ares, eu quero viver novas experiências, eu não aguento mais não aguentar mais, né, que é o tema de um livro muito importante nessa era do burnout. E nisso, então, 1/3 das pessoas hoje buscam essa alternativa da qualidade de vida, do tempo para si, de uma vida mais simples, menos filhos, né? Constitui-se família mais tarde. É uma geração que começa a ter outras preocupações que não só o trabalho. Então, acho que esse é um ponto interessantíssimo. E também houve um aumento, né, na conscientização de que o trabalho não pode ser a única razão da existência. Ao trocarem, e mesmo que temporariamente, a rotina, né, do ambiente presencial na empresa por formatos remotos, como home office, muitos redescobriram, então, os aspectos da vida, das relações que andavam esquecidas, com família, filhos, pausa para o almoço e até a prática de atividades físicas, né? E aí fica essa questão, será que os empregos conseguem ter essa maior flexibilidade justamente para manter o colaborador? Esse é o ponto-chave, acho que, da história, né? O capitalismo ainda é pautado na gestão boomer, né? Os baby boomers são aqueles profissionais que hoje têm mais de 55 anos. E eles que moldaram esse estilo de emprego, de empresa piramidal, né? Onde você tem o chefe no topo, os gerentes no meio e a turma da base da pirâmide que sofre muita pressão. Então, esse modelo já é uma herança dos baby boomers, e a nova geração que está entrando, ela está tentando propor uma revolução, uma reforma nesse modelo. Tanto é que, se você pegar a geração com menos de 40, a geração Y, que hoje é a maior força no mercado de trabalho, os 3 lemas centrais da gestão dos líderes mais novos é mais autonomia às pessoas, mais tolerância e novas tecnologias. Ou seja, eles querem implodir esse modelo que eles herdaram, porque consideram ele fracassado, improdutivo e não apropriado a esse novo momento. Sem é lógico dúvida. que nesse embate há um modelo antigo, bem estruturado, né, e já estabelecido, contra um modelo novo que ainda muitos da geração velha olham e falam: olha essa geração aí, floco de neve, querendo mudar o que a gente fez tão bem até agora. E os mais novos olham e falam: olha esse dinossauro que ainda faz a mesma coisa assim há não sei quantos anos. E aí começam os conflitos. Aí essa questão, e isso é baseado então no resultado, na meritocracia, né? Você tem que apresentar de qualquer forma resultados, que é basicamente a mudança até mesmo do marketing, né, offline para o marketing online, que é aquele marketing que você já apresenta o resultado, né? Antes de qualquer coisa, você tem que marcar ali os resultados, que antigamente, por exemplo, publicidade ia pensar, né, num conceito, e aí vem o marketing digital, que ele já traz todos os resultados ali na tabela pronto. É basicamente isso, né? Sofremos muito de ansiedade e de uma sensação de insuficiência, né? Como tudo é muito resultadista e prático, as pessoas buscam isso também na relação do trabalho. Só que existe um componente chamado fator humano. E o fator humano, a psicologia do comportamento humano e lidar com pessoas é das habilidades menos desenvolvidas pelas lideranças. Os líderes muitas vezes são mais gestores, eles gostam de trabalhar com números e com resultados, mas esquecem que nessa habilidade que eles desenvolvem, eles têm que estudar muito mais psicologia, educação, filosofia, sociologia, ciências humanas, ou seja, saber como moldar a sua forma de trabalhar a um novo modelo de pessoas, né? E aí que mora realmente o grande desafio, né? Onde a gente atua muito aqui na Rock Ensina e como escola de soft skills, que é você alinhar esse modelo antigo a uma comunicação mais moderna que cuide mais do fator humano. Um dado super interessante para vocês terem aí é que empresas hoje que, por exemplo, um exemplo simples, que dão feedback para o funcionário semanal, ou seja, que toda semana reúnem com o seu time e falam o que eles fizeram de bom e de ruim, individualmente, de preferência, se possível, eles têm um comprometimento 60% maior do que empresas que não fazem feedback semanal. E a maior parte não faz, sabe por quê? Porque esse líder que corre tanto para o resultado, ele não deixa na agenda um tempo para pessoas, e sim mais para números e muito mais para resultados.
Isso sem dúvida, né? Tem que ter muito cuidado com esse feedback, porque tem que ser um feedback igual como você disse, né? Um feedback que seja positivo e o negativo, onde precisamos melhorar, mas também o positivo no que conseguimos ali enfrentar, né? Nas rotinas do dia a dia que estão ok. E onde a gente precisa melhorar, porque muitas vezes essas reuniões de feedback acabam virando ali uma cobrança para mais resultados e também não uma conversa dos bons resultados. E aí isso gera também uma ansiedade, um estresse que às vezes a pessoa também não vê. Claro que tem que existir a cobrança, mas a pessoa também não vê onde ela foi bem. E isso é complicado nesse novo cenário também, né, professor? Excelente observação. A comunicação na era, né, nessa nova era, passou a ser a ferramenta, junto com inteligência emocional e trabalho em equipe, das mais importantes para você conseguir ser um bom líder hoje ou trabalhar em equipe. É como você disse, falta essa noção, né, ou até esse desenvolvimento em psicologia pelos líderes, de, na verdade, para você conquistar alguém, primeiro comece pelo reconhecimento. E depois você vai colocar as questões críticas, mas de uma forma assertiva, né? Então, esse ponto da linha de comunicação entre o saber reconhecer para cobrar um resultado, esse tom que a gente chama de assertividade, alguns têm chamado isso de comunicação não violenta, né? Ele aproxima pessoas. Tem até uma fala na psicologia que nos ensina muito, que diz assim: quando você quer consertar o que é de errado nos outros, começam os problemas nas relações. E é assim que opera ainda boa parte dos baby boomers e geração X. Esquecem do capital humano, como ele deve ser tratado nessa nova era. E a gente sabe que se então esses funcionários ou colaboradores, falando melhor, né, eles forem dessa nova geração, então a gente sabe que eles precisam de feedbacks rápidos e precisam desses feedbacks mais do que semanais, eles precisam de feedbacks diariamente, né, do que foi positivo, do que foi negativo, para conseguir aí, vamos falar então da geração de 20 e poucos anos aí, eu estou dizendo. Vamos colocar a geração Z. Os Zs hoje têm menos de 26 anos, tá? É a geração mais recente no mercado de trabalho, é a mais nova. Eles têm questões chaves, aí muita gente chama de geração floco de neve, mas isso é uma forma de estereotipar e olhar de apenas uma ótica essa geração. Tem muitos outros valores que podem contribuir com o ambiente de trabalho. Por exemplo, eles têm uma preocupação social muito maior do que só a profissional. Então, muitas vezes eles têm preocupações. A empresa, né, tem preocupações sociais, não só comigo, mas com a comunidade. A empresa tem ações e lideranças que promovem o desenvolvimento e ajudam a gente a se tornar um ser humano, um profissional melhor dentro dos seus processos de ensino. Essa empresa ela tem programas de desenvolvimento e de saúde mental que podem me ajudar nesse momento de angústia, onde eu não consigo muitas vezes conforto nem na internet, nem em casa, porque às vezes os pais também estão muito ocupados. Então, eles fazem a empresa refletir sobre uma coisa que os empresários esquecem, eu tenho falado muito desde o final do ano passado. A empresa tem também um compromisso social e não apenas financeiro. A empresa tem que formar cidadãos. A empresa, se ela entregar um funcionário para o mercado, ela deve entregá-lo melhor do que ele entrou, porque daí ela fez a sua missão. Mesmo que ele tenha renunciado ao emprego, se você o entregou melhor do que ele entrou, você fez o seu papel social. E tem que compreender que esse é o ciclo. A gente vai ter cada vez mais essas transições, as carreiras vão ser mais líquidas, né? E você vai ter essa configuração mais fragmentada de as pessoas não apostarem apenas em uma única trilha. E essa é a adaptação que a nova geração traz. Ela fala, nos dê autonomia, né? Sejam mais tolerantes com a gente e nos permitam propor novas tecnologias, porque o modelo de vocês fracassou, né? Veja o que aconteceu com o modelo Boomer em pleno 2022. Ele está completamente desfocado e ainda causando muito desgaste emocional nas equipes. Sem dúvida, professor, é um assunto que a gente ficaria aqui, acho que 24 horas conversando. Muito obrigada pelos seus esclarecimentos e convido sempre o senhor a voltar aqui no RF News. Excelente noite. Obrigado, boa noite e mais uma vez, parabéns por essa abordagem, esse tema tão relevante a toda a audiência. Valeu. Muito obrigada.